Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do versículo de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Quero explicar para você o contexto desse versículo. Israel tinha um reino único, e o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Depois vem o rei Davi, e depois vem o rei Salomão. E depois vem o filho do rei de Salomão e começa a reinar até então um reino único, reino de Israel, as 12 tribos ali. E então, a partir do filho de Salomão, esse reino é dividido, e fica então dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel ficam ali com 10 tribos, e o reino de Judá fica com Jerusalém, a tribo de Judá. E a descendência de Davi, todos os filhos de Davi, passam a ser reis, cada um na sua época, cada um no seu tempo, lá em Jerusalém, no reino de Judá. E o reino de Israel também vai tendo reis. Mas havia uma ordem lá atrás, lá na época de Saul, de Davi, aliás, muito antes disso, o Senhor estabeleceu alguns princípios, algumas regras. E o principal princípio, a principal regra que o Senhor estabeleceu é: não se desviem. Não se desviem, não adorem outros deuses, não se percam. Essa era a grande palavra do Senhor para aquele tempo. O Senhor falando para o seu povo: não se desviem. Escrevam no coração, escrevam na mente, escrevam nos umbrais das portas as promessas, os princípios do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que você não se esqueça, para que você não desvie, para que fique bem latente nos seus olhos, todas as vezes que você olhar, se lembrar das leis, das regras, dos mandamentos do Senhor, de obedecer, de amar ao Senhor, de servir, ter o Senhor como único Deus. Isso era estabelecido para aquele povo, para aquele reinado. Só que você pega a história, e pega a 1 Reis, e pega a 2 Reis, que é o livro que nós estamos, e você vai ver a história dos reis de Israel e a história dos reis de Judá. E é muito triste a história dos reis. Essa era dos reis do povo de Israel, ainda que o povo estava dividido, povo de Israel e povo de Judá, mas eles eram irmãos, havia ali o tempo todo uma harmonia, houve vários momentos de guerra também entre Judá e Israel, mas a maior parte do tempo havia harmonia entre os dois reinos. Porém, o que deixa triste essa história é que mesmo com mandamentos do Senhor estabelecido, mesmo com tantas estabelecidas, mesmo o Senhor fala assim: não se desviem. Se vocês não se desviarem, vocês vão ser prósperos, vocês vão expandir, esse reino será maior, vocês serão prósperos em todas as coisas. Mesmo com essas ordenanças, o que você encontra são vários relatos de reis que andaram contrário às ordens do Senhor. E é muito comum nos capítulos dos livros dos reis você encontrar: e andou tal rei contrário aos mandamentos do Senhor, e fez tal rei fez o que o Senhor reprova. É muito comum você encontrar essas afirmações em todas as histórias, porque o livro de Reis vai narrando cada rei, vai narrando tanto os reis de Judá como os reis de Israel, vai falando: e o rei de Judá, filho de Davi, assumiu, depois o neto de Davi, depois os bisnetos de Davi, e aí vai toda a geração de Davi, mas a grande maioria fez aquilo que o Senhor reprova. A verdade é que o povo estava sem uma referência, o povo estava perdido, estava sendo levado nos seus próprios desejos, levantaram seus próprios deuses.
E você começa a olhar o livro e começa a ler esses capítulos e fala assim: não é possível. Como o povo pode se perder tanto assim? Como o povo pode ter virado as costas para Deus? Como que o povo fechou os olhos para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tinha ordenado? Só que daí você olha para o nosso país, você olha para a nossa geração, você começa a olhar para você mesmo e fala: não é difícil isso acontecer, porque a verdade é que nós fazemos isso diariamente. Diariamente nós também viramos as costas para o nosso Deus, diariamente também nós esquecemos dos mandamentos do Senhor. Mas nem todos os reis foram tão ruins assim, nem todos os reis tiveram essa história tão triste, tão trágica. Porque então se levanta um rei chamado rei Josias, e diferente de muitos outros reis, Josias foi rei de Judá, e a palavra de Deus diz que Josias fez o que o Senhor aprova. Josias começou a reinar com 8 anos, e quando ele tinha 26 anos, se você pegar lá em 2 Reis, aí nesse capítulo 22, versículo 1, agora eu já estou no versículo 3, e eu vou chegar na onde a gente leu aqui. Então Josias, ele faz uma reforma no templo, lá em Jerusalém, em Judá, no reino de Judá, e ele fala: quero fazer uma reforma neste lugar. Ele derrubou os postes ídolos, todos aqueles ídolos que outros reis adoraram, todos aqueles caminhos que outros reis tomaram. Josias, tão jovem, e olha que jovem, Josias com 26 anos, reinando e representando uma nação, uma tribo inteira lá, ele dá essa ordem: vamos voltar aos caminhos do Senhor. E aí então Josias fala: vamos reformar esse templo, o templo do Senhor, que até então havia sido perdido, havia sido perdida a referência de adoração daquele templo. Então Josias vai lá e manda algumas pessoas irem até aquele local. E aí quando aquelas pessoas chegam, se encontram então com o versículo que nós lemos agora. Pode deixar lá em versículo 8, por favor. E aí é quando Ilquias encontra e fala para o rei que eu encontrei o livro da lei. Esse livro da lei representa a palavra do Senhor. Há uma divergência se era o Pentateuco inteiro, os livros Gênesis, Levítico, Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia, ou se era apenas o livro de Deuteronômio. Não importa, mas o que acontece é que o livro da lei foi encontrado. E sabe o que significa isso, meus queridos? Que aquilo que estava perdido, que ninguém tinha mais referência, então o livro foi encontrado. Então algo foi encontrado para trazer direção para o povo. E a palavra de Deus diz, se você continuar, porque daí fala assim, e ele o entregou a Safã, que o leu. Próximo versículo você vai ver que ao ler, o secretário Safã voltou ao rei e informou: os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores da obra do templo do Senhor. Tudo aquilo que o rei Josias tinha falado. Depois o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então Safã o leu para o rei. Era o livro que representava novamente os mandamentos do Senhor. E sabe, meus queridos, eu queria tirar algumas lições com vocês rapidamente nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de tirar com os irmãos, e que vocês podem ver aí, é que o livro foi encontrado no templo do Senhor. Como que podemos perder o livro, como se fosse a Bíblia, como nós podemos perder o livro dentro do templo? Eu não sei como que era naquela época, eu não sei a bagunça que estava naquele templo, eu não sei se esse rolo estava perdido em algum lugar ali naquele lugar, do templo. A verdade é que muitas vezes hoje nós representamos o templo do Espírito, mas muitas vezes a palavra do Senhor está perdida dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja recebendo mandamentos, recebendo ordenanças, recebendo direção, mas a gente sai ali fora e tudo fica perdido. Parece que nós nos esquecemos de tudo. Tal qual os reis de Israel e os reis de Judá, parece que ao sair da porta, parece que nós, às vezes nem precisa sair da porta, talvez a gente acaba perdendo todos os mandamentos do Senhor aqui mesmo.
E tudo aquilo que o Senhor falou, e todas as suas ordenanças, todos os seus princípios, a ética cristã, os princípios cristãos, parece que se perde. Como que pode uma lei se perder? A lei do Senhor, o livro mais importante, que regia todos os rituais ali, que regia todas as ordenanças, o Senhor estava perdido. A verdade é que isso acontece conosco diariamente, dentro do nosso coração. Hoje nós que somos templo do Espírito, nós também muitas vezes perdemos a lei do Senhor. Por isso que muitas vezes nós estamos dando cabeçada, nós não estamos achando, porque nós perdemos a palavra. E por isso que nós precisamos voltar a ler a palavra, a nos deleitar na palavra do Senhor, para que essa palavra não venha se perder, para que nos momentos de dificuldades da nossa vida, porque nós vamos passar por momentos difíceis, você possa vasculhar o seu coração e encontrar o livro, e encontrar a palavra do Senhor, porque ela não está perdida, ela está aí dentro. Cada culto que você vem, cada culto que você participa, isso vai sendo acrescentado no almoxarifado do teu coração. E quando você se encontra em algumas situações, essa palavra brota. Muitas vezes pessoas que a gente conversa e fala: olha, eu não sei, mas me veio aquela mensagem do pastor Marinho, eu lembrei daquela palavra do pastor André, eu lembrei daquela palavra dos líderes. E as pessoas falam, por quê? Porque está lá dentro. Às vezes se perdeu, mas como é bom quando nós encontramos a palavra. Traz bálsamo, traz alívio para o nosso coração. O problema dos dias de hoje é que nós não estamos lendo essa palavra, nós não estamos nos enchendo. E aí a hora que nós vamos procurar, nós vamos encontrar Netflix, Instagram, as coisas que o vizinho tem que nos causam inveja, as coisas que o amigo do Instagram tem nos causa inveja. É isso que nós vamos encontrar. Por quê? Porque infelizmente é isso que nós estamos nos enchendo. E nós precisamos nos encher novamente da palavra do Senhor, nos encher novamente daquilo que pode trazer alimento para o nosso espírito, para poder, a hora que passar por situações difíceis, a gente poder encontrar a palavra. Sabe, hoje, e foi interessante a coincidência de eu estar trazendo a mensagem hoje, mas hoje a minha avó estaria completando 108 anos, é isso? 108 anos. E minha avó deixou um legado. A minha avó, até o último dia de vida dela, ela faleceu lá em casa, lá na casa da minha mãe, a gente lá, mas até o último dia de vida dela, ela lia a palavra do Senhor. Ela acordava, fazia as coisas dela, se aprontava, e ela pedia para minha mãe colocar a Bíblia na mesa. E ela, com 97 anos, lia a palavra do Senhor. Isso marca uma geração, marcou a minha vida. Por isso que as crianças em casa, a gente tem isso, é leitura da Bíblia. O pastor Marinho falou, leia Atos. A gente estava numa leitura, já mudamos, fomos para Atos. Vamos ler Atos agora. A gente está lendo Atos todo dia de manhã, e lendo cada livro, cada dia um livro, cada dia uma. E é muito importante, eu sei que muitos têm aí um costume de fazer devocional, e é muito importante a devocional, mas o devocional nunca vai substituir a palavra do Senhor. E nós precisamos nos encher da palavra. A minha avó fez isso, e ela impactou a minha vida, que está impactando a vida do Manu, do Dani. Eu tenho certeza que vai impactar os filhos deles, porque está sendo plantado no almoxarifado do coração deles. E isso você precisa começar a buscar a lei do Senhor na sua casa, porque talvez você se perdeu a lei do Senhor na sua casa, meu querido. Talvez você perdeu o livro do Senhor na sua casa, mas está lá. Procura lá, vasculha a sua casa, vasculha suas coisas, acha o livro. E não é só ficar lá aberto como um amuleto lá na porta da sua casa, no Salmo 91. Nada adianta isso, nada adianta. Sinto te dizer, estar aberto lá o Salmo 91 na porta da tua casa não faz diferença. O que tem que ter aberto é no coração, é a palavra jorrando no seu coração. É a hora que você for, o Espírito Santo habitar nesse templo, ele encontrar a palavra viva no teu coração. E não encontrar aí coisas supérfluas, que muitas vezes a gente se perde em coisas tão passageiras, porque isso vai destronar ídolos que talvez a gente coloque no nosso coração. Nós precisamos nos encher
a palavra do Senhor. Então, primeira lição que eu vejo nesse texto: o livro foi encontrado no templo do Senhor. Você precisa encontrar a palavra do Senhor. Abra Mateus 6:21, um texto muito conhecido, texto que fala que o tesouro, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Sabe o que esse texto está falando? Onde está o teu tesouro, ali estão as suas emoções. Onde está o teu tesouro, ali está a tua paixão. Ali onde está aquilo que você corre, aquilo que você é apaixonado. E aí eu pergunto: onde está o teu tesouro? Porque se o seu tesouro estiver lá na Netflix, meu querido, e desculpa ficar batendo na Netflix, mas hoje é uma grande distração. Eu gosto, a gente curte, às vezes a gente assiste algumas séries. Não estou falando, querendo recriminar não, mas nós precisamos tomar cuidado daquilo que ocupa o nosso tempo. Porque às vezes a gente consegue ficar meia hora, 40 minutos assistindo uma série, mas não fica 10 minutos se enchendo da palavra do Senhor, da lei do Senhor, daquilo que vai direcionar a nossa vida. E não se trata de tempo também, como nós vamos ver daqui a pouco. Não quero aqui fixar um tempo, fiquei 40 minutos, olha como eu sou cristão. Não, não se trata disso, mas se trata daquilo que a palavra causa em você, das transformações que a palavra gera no seu coração. É isso que importa, porque senão é apenas uma letra, é apenas uma palavra, mas precisa ser algo poderoso na sua vida. Uma segunda lição que eu tiro aqui é que esse livro, e nós precisamos encontrar o livro que revela Jesus Cristo. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você pegar esse livro inteiro, a Bíblia inteira, ela só revela um nome: é Jesus Cristo. Não revela o homem, não é o homem o centro da Bíblia, não é o ser humano o centro da Bíblia, não. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. E você precisa encontrar esse livro que revela Jesus Cristo. Porque talvez você está procurando na Bíblia algo que vai satisfazer você, algo que vai para você exclusivamente, para os seus deleites, para as suas conquistas. Não, meu querido, encontre o livro que vai revelar Jesus, que vai destronar os outros deuses, como nós cantamos aqui, que vai derrubar os outros deuses, que vai derrubar qualquer Deus que queira se levantar. Porque todos os reis, o maior erro deles foram levantar outros ídolos. E eu quero dizer para você, muitas vezes nós levantamos outros ídolos, e talvez o maior ídolo que nós levantamos hoje no nosso coração somos nós mesmos. É o nosso ventre. O Deus nosso muitas vezes é o nosso ventre. Mas quando você encontra esse livro que revela Jesus Cristo, e começa a ler, e começa a aprender, então Jesus Cristo assume o seu lugar de honra no seu coração, assume o seu senhorio, assume a sua salvação. E aí eu preciso perguntar: você já conhece Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Você já encontrou o Senhor e Salvador que rege a tua vida? Porque se você não confessar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, a palavra diz que haverá condenação. O único que nos traz salvação, o único que nos traz o perdão, o único que escreve uma nova história é Jesus Cristo. E você precisa encontrar neste livro Jesus revelado, para você aceitar esse Jesus que é o teu Senhor e o teu Salvador, e declarar Ele como Senhor da tua vida, e declarar Ele como Salvador da tua vida. Olha o que diz João capítulo 1, versículos de 1 a 5, ou 1 a 3, agora eu não entendo minha letra aqui, mas deve ser 1 a 5. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está falando do próprio Jesus aqui. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, porque Ele é Senhor. O nosso Jesus é o nosso Salvador, e você precisa encontrar esse livro que revela Jesus Cristo. Abra aí por favor em Atos 2:36. Atos 2:36 fala do senhorio do Senhor também.
Atos 2 diz, portanto, que todo Israel fique certo de que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Encontre o livro que revela o senhorio de Cristo. Lucas, mas por que você está falando isso? Porque nós vivemos uma geração que quer transformar Jesus no ursinho camarada, que quer transformar o leão da tribo de Judá no leãozinho, no gatinho, no Jesus hippie, no Jesus paz e amor, no Jesus, Ele é Senhor. Jesus, Ele é Salvador, sim, mas Ele é Senhor. Há um cetro de autoridade. Jesus, Ele é Senhor. E você precisa ler a Bíblia e encontrar o senhorio. Você precisa ler a Bíblia e encontrar essa revelação de quem é Jesus. Jesus não cabe no segundo lugar do teu coração. Se você está reservando o segundo lugar no teu coração para Jesus Cristo, sinto dizer, Ele não vai ficar neste lugar. Ele não cabe. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é mais nada na tua vida. Não é isso que diz a canção? Inclusive você podia colocar essa canção aí no repertório diz essa canção, que se Ele não for o primeiro, então Ele já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Tem muitas pessoas que têm colocado Jesus em segundo lugar, por isso que está vivendo uma ilusão. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que te satisfazer em todas as áreas da tua vida, meu querido. E você tem que ter prazer em ter Jesus como teu Senhor e Salvador. Você tem que ter prazer de conhecer o Senhor Jesus. Terceira lição que eu encontro é que você precisa encontrar o livro que revela um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e não apenas uma religião. Tem muita gente lendo a palavra do Senhor procurando uma religião. Você vai encontrar. Mas nós queremos encontrar o livro que traz um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Eu não sei se você está me entendendo, mas muitas vezes nós vivemos apenas uma religião com Deus, sendo que Deus quer nos se relacionar. A palavra de Deus não é uma história de religiosidade. A palavra do Senhor, não, a Bíblia não é um utensílio religioso. A Bíblia não é um utensílio apenas de uma religião específica. A Bíblia é a palavra do Senhor, e você lê a história, você lê Gênesis, Apocalipse, você vai encontrar um Deus que quer se relacionar comigo e com você, que quer ter um relacionamento, que quer ser o Pai das nossas vidas. Jesus quer ser o nosso amigo. Olha o que diz a palavra em João 15, versículos 13 a 15. João 15, versículos 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Jesus falando isso. Vocês são o quê? Meus amigos. Mas tem uma condição aqui: se fizerem aquilo que está escrito, aquilo que está determinado nesse livro, o que eu ordeno. Mais um, versículo 15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Deus está estabelecendo um tempo de expansão sobre a nossa igreja. E o Senhor quer revelar segredos. O Senhor quer revelar segredos que Ele vai revelar apenas aos seus amigos. E nós precisamos saber desses segredos, meus amigos. Então nós precisamos de pessoas que busquem a presença do Senhor e tragam os segredos de Deus, para que nós possamos viver a grande expansão que Deus tem para nós. E Deus quer revelar isso para mim, quer revelar isso para você. Não, deixa só o pastor Marinho lá buscar o Senhor, ele traz. Não, todos nós podemos acessar, porque Jesus está nos chamando de amigos. Por isso, encontre o livro que revela um relacionamento, não uma religião. Talvez você leu a Bíblia tantas vezes, você leu a Bíblia há tantos anos, e nada mudou, porque o que você leu foi apenas uma religião. E está na hora de você ler uma Bíblia, você ler o livro que mostra o relacionamento que Deus quer ter com você. Amém?
E mais uma lição que eu quero trazer para você, e um relacionamento através do seu Espírito Santo, um relacionamento através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Tem um texto aqui que, vamos ler rapidinho, está aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 6, 2 Coríntios. Será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Sabe o que é isso? Relacionamento. É quando o Espírito toma tanto a tua vida, toma tanto você, que Ele escreve a lei no seu coração. É o próprio Espírito que direciona a tua vida. Não em tábuas de pedra, como foi até então, mas em tábuas de carne, no coração. Segue. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nós. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra aqui não é que a letra física, a letra apenas da Bíblia ela mata. Não, a letra aqui é a lei. A lei condena, a lei traz a condenação, a lei fala da transgressão dos nossos pecados, mas o Espírito traz vida. Mas o Espírito só vai trazer vida para quem tem um relacionamento íntimo. Então procure o livro que revela um relacionamento com Deus, através do seu Santo Espírito, e não uma religião. Tem muita gente que entra por essas portas, fala: vou lá na igreja, vou naquela religião. Que religião que você é? Pare de ficar atrás de uma religião. Comece a ter um relacionamento com Deus Pai, com Deus Espírito, com Deus Filho. Quarto, você precisa encontrar o livro que alinha o nosso coração. Nós precisamos virar uma chave no nosso coração, meus queridos, e começar a viver como pessoas restauradas, como pessoas que são novas criaturas, e não andar como um sobrevivente. Porque tem muita gente vivendo como um sobrevivente apenas. Eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador que estou tentando aqui ser um cristão. Não, meu querido, Jesus te deu uma nova vida. Ande segundo essa nova vida. Está lá na Bíblia, está lá na palavra. Encontre essa nova vida. Mas você precisa alinhar o teu coração a isso. E não viver como um pecador, se escondendo. Hoje eu preciso tomar muito cuidado, senão eu vou cair. Não, meu querido, você já foi restaurado, você já foi mudado, Jesus virou a chave no seu interior, na sua mente. Você precisa assumir essa nova identidade, viver a sua nova vida. As coisas velhas já ficaram para trás. Deus está escrevendo uma nova história através de você. Por isso você precisa viver uma autenticidade no Espírito, e a palavra de Deus mostra isso. Você precisa ler, e a palavra de Deus fala andar no Espírito. Então você precisa começar a andar no Espírito. A Bíblia você lê e fala: olha, demonstre o fruto do Espírito. Então você precisa começar a demonstrar o fruto do Espírito: paz, alegria, longanimidade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos precisam aparecer. Por quê? Porque você precisa encontrar esse livro que alinha o teu coração. Você precisa encontrar esse livro que vai destronar os deuses que você levantou. Você precisa encontrar esse livro que vai derrubar os postes ídolos que estão no seu coração. Os ídolos de tantas coisas que nós podemos adorar muitas vezes erradamente aí. Você precisa encontrar o livro que gera arrependimento, que faz você rasgar as vestes. Porque se você continuar o texto lá, Josias, quando escutou a leitura pelo seu secretário da palavra do Senhor, sabe qual foi a atitude dele? Ele rasgou as vestes.
ele falou: nós estamos errados, nós estamos em pecado. A hora que ele ouviu ali os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor falou assim: como nós andamos tão errados. Vamos pregoar um jejum, chama todo o povo, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar os nossos caminhos ao Senhor. Chama todo o povo, nós precisamos buscar ao Senhor. Sabe, a Bíblia tem que gerar isso, meus queridos, em nós. Nós temos que ler a palavra do Senhor, e ao terminar de ler a palavra do Senhor, nós temos que orar, nós temos que nos dobrar, nós temos que nos ajoelhar diante daquilo que nós estamos lendo, das verdades que estão sendo reveladas, do nosso coração sendo alinhado. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas muitas vezes eu estou lendo a Bíblia e parece que está ali, é como o pastor Marinho um dia pregou, a palavra como um martelo, e vai moldando o coração, e vai tirando uma lasca, vai tirando outra lasca, e vai moldando o coração, alinhando o coração. Esse é o poder dessa palavra, esse é o poder deste livro, e nós precisamos encontrar este livro diariamente. Um livro que molda o nosso coração, um livro que volta o nosso coração ao arrependimento, aos caminhos do Senhor, um livro que faz a gente dobrar os nossos joelhos diante dele, não apenas de palavras, não apenas de frases de efeito, não apenas aqui na igreja, mas lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, ser dirigido por essa palavra, ser dirigido por esses princípios. Esses princípios têm que reger os nossos caminhos. Nós precisamos encontrar este livro que muda os nossos desejos, que mata o velho homem, um livro que traz um novo homem. Nós precisamos encontrar e viver esses princípios, que quando nós estamos diante do pecado, nós conseguimos, na autoridade do nome de Jesus, falar: não. Nós precisamos viver e encontrar este livro, que a hora que nós talvez falhamos, nós conseguimos pedir perdão e sentimos o bálsamo, sentimos o Senhor nos perdoando. E por último, meu querido, antes eu preciso só ler um texto nesse ponto. Ezequiel capítulo 18, versículos 30 a 36. Ezequiel 18 diz assim: portanto, ó povo de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Por isso, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer ao povo de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Porque às vezes a gente acha que Deus vai julgar, Deus vai trazer a morte, Deus tem prazer. Não, a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte. O Senhor nos dá a oportunidade para o arrependimento, mas nós precisamos encontrar nesse livro esse alinhamento do nosso coração. Eu não sei se você tem lido a palavra do Senhor, se você tem se debruçado na palavra do Senhor, mas hoje é uma noite de encontrar esse livro, de você falar: Senhor, eu talvez tratei com tanto desdém da Tua palavra, eu talvez tratei a Tua palavra com tanta indiferença, mas essa noite eu quero encontrar esse livro, que para mim até então era apenas um livro com algumas palavras, mas eu quero encontrar esse livro que pode mudar a minha vida. Por último, nós precisamos encontrar este livro que nos mostra o caminho da expansão. Deixa eu te falar algo, meu querido. O povo de Israel, o povo de Judá, esses dois reinos que eu relatei rapidamente para vocês, eles poderiam ter dominado o mundo inteiro da sua época. Eles poderiam ter sido uma grande potência, como hoje é. Israel hoje é uma grande potência, mesmo daquele tamanhozinho, uma pequena nação. Hoje ela é temível no mundo inteiro. Ninguém tem a força bélica que Israel tem, os recursos tecnológicos que Israel tem. Mas naquela época já era para Israel ser uma grande nação. E era uma grande nação, causava temor nas nações vizinhas.
mesmo sendo uma pequena terra, causava medo no Egito, causava medo na Síria, causava medo nos reinos vizinhos, na Babilônia. Os reinos ficavam preocupados: quem é o Deus daquela nação? E meus queridos, se Israel tivesse se levantado, se tivesse seguido os preceitos dessa lei, seria uma nação em constante expansão, seria uma nação em constante avanço, uma nação que ia conseguir aí levar a palavra do Senhor para o mundo inteiro, porque essa era o chamado de Israel, de estabelecer o reino de Deus no mundo inteiro. Mas, como eu relatei, eles abriram mão de tudo isso, porque preferiram seguir os seus deuses, preferiram seguir os seus desejos, preferiram abrir mão. Mas hoje, o caminho da expansão está sendo apresentado para cada um de nós. E o caminho da expansão está na palavra do Senhor. De nós cumprirmos, de nós nos deleitarmos na palavra do Senhor, de nós buscarmos a palavra do Senhor. E isso aqui não ser uma religião apenas, não ser um conjunto de regras, mas ser princípios estabelecidos. Por isso, pai, mãe, se você quer que seus filhos sejam prósperos, ensine a palavra para eles. Por isso, marido, se você está com dificuldade na tua casa, com a tua esposa, comece a ler a palavra do Senhor ali, não como uma reza, não apenas como, mas comece a ler a palavra, comece a buscar entendimento, procure os pastores, procure os líderes, fale: eu quero entender mais da palavra, porque a palavra aponta o caminho da expansão. Por isso, mulher, esposa, se você está tendo dificuldade, a irmã Maria aqui já contou o testemunho do pastor Mário. Quer casar comigo? Pode casar, mas você vai ler a Bíblia antes de casar. E isso transformou esse homem. Por isso, mulher, seja sábia, use a palavra do Senhor. Se nós queremos mudar as escolas, se nós queremos estabelecer aqui o reino de Deus nessa cidade, nesse país, nós precisamos ter esse caminho da expansão, que é na palavra do Senhor. O último texto que eu queria ler com os irmãos está lá em Daniel 2:44. Daniel 2:44 diz assim: na época desses reis, de todos esses reis que passaram, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Segura aí, por favor, o texto. Deixa eu te falar. O reino de Judá, o reino de Israel estava estabelecido, e eles abriram mão e foram dominados pelos outros reis. O rei da Babilônia, o rei da Síria, o rei do Egito, tantos outros reis que foram lá, atacaram o povo de Israel e muitas vezes saíram vitoriosos. Por quê? Porque o povo de Israel tinha virado as costas para o Senhor. Mas então Deus fala assim: agora eu estou estabelecendo um reino inabalável. Eu estou estabelecendo um reino eterno, um reino que chegou até nós hoje, meus queridos. O reino que o Senhor estabeleceu por meio de Jesus Cristo. E esse reino está sendo estabelecido hoje. E é através da minha vida, através da sua vida, que esse reino continuará sendo estabelecido. E esse é o caminho da expansão. É o reino do Senhor sendo estabelecido em cada ponto dessa cidade, em cada canto dessa cidade. Nós estabelecendo o reino de Deus, não um reino de Judá, não um reino de Jerusalém, não um reino das grandes potências que já caíram e nem existe mais. Egito, Assíria, Babilônia, já não existe mais nenhum desses reinos, mas é o reino de Deus estabelecido em quatro cantos dessa cidade, no teu serviço, na tua escola, na tua casa, na tua célula. É o reino de Deus que vai apontando o caminho da expansão. Esse reino jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse reino está sendo estabelecido. O caminho da expansão e o caminho para estabelecer esse reino se encontra na palavra do Senhor. Você sabe que nós poderíamos lançar aqui como desafio?
uma semana apaixonado pela Bíblia. A gente deveria lançar isso aqui. Eu sei que o celular hoje é um grande recurso, eu uso muitas vezes a Bíblia nele, sei. Mas está na hora de nós mostrar o livro aqui. Sabe, está na hora de a gente andar na escola. Tinha uma época que o pessoal ia lá nadar em casa, os jovens 20 anos atrás, ia nadar em casa e levavam a Bíblia. Eu falava, vocês vão nadar com a Bíblia? Vamos, não vou desgrudar dela. Está na hora de a gente voltar a fazer. Sabe como a gente faz com o celular? Ainda bem, não cabe no bolso, né? Mas é para você carregar mesmo. É levar, mas vão ficar achando que eu sou crente. Não, mas é para ver que você é um agente do Senhor. Sabe, deitar e dormir abraçadinho com a palavra do Senhor. Lucas, isso é um exagero? É amor pela palavra do Senhor. Tem povos que não têm a leitura que você tem, a oportunidade que você tem. Esses povos, essas pessoas, a hora que recebem, o pastor Maninho mostrou um dia esses vídeos. Essas pessoas recebem a palavra, elas beijam a palavra. E eu não estou aqui falando, meus queridos, de uma loucura apenas ou de uma encenação. Eu estou falando de um coração verdadeiramente que entende e que encontrou esse livro. A minha oração nessa noite é que você possa encontrar esse livro. Não é um livro de rituais, não encontrar um livro de regras, não encontrar um livro apenas de lei, mas encontrar um livro que aponta um relacionamento com Deus, um livro que aponta para o caminho da expansão. Se você ter esse livro como regra da tua vida, eu te garanto, a sua vida será transformada. Os traumas serão transformados, as dores serão curadas. Você encontrará salvação, você encontrará esse Jesus poderoso, porque essa Bíblia revela um Jesus que reina, e essa Bíblia revela um reino inabalável, um reino que vai destronar outros reis, que vai destronar outros deuses, um reino estabelecido para a glória de Deus. Você pode se colocar de pé? Senhor, nós queremos encontrar esse livro, Pai, porque muitas vezes nós perdemos a Tua palavra, muitas vezes nós perdemos, Senhor Deus, esse livro no nosso coração. Muitas vezes nós nos perdemos esse livro até aqui dentro da Tua casa, Senhor, nos distraindo com coisas tão supérfluas, mas faz nos encontrar, Senhor Deus, o livro que vai mudar a nossa vida, que vai apontar o caminho, que vai trazer, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra, que vai trazer a revelação sobre a nossa mente, muitas vezes obscurecida pelos conceitos desse mundo, pela agenda desse mundo. Deus, abra os nossos olhos e que nós possamos encontrar o livro que traz salvação, que traz cura, e principalmente que possamos nesse livro encontrar o nosso Senhor Jesus, e que nós possamos nos prostrar o nosso coração, destruir todos os deuses que nós muitas vezes levantamos, todos os tronos que nós estabelecemos no nosso coração, caia por terra, porque um reino está sendo estabelecido, um reino eterno, um reino inabalável, um reino que vai destronar todos os outros reinos, um reino que vai estabelecer a Tua palavra, as Suas ordenanças, e nós nos alegramos por fazer parte desse reino, nós nos alegramos por fazer parte, Senhor Deus, dessa expansão que o Senhor tem neste mundo. Faz de nós, Senhor, agentes que estabelecem o Teu reino, agentes que estabelecem, Senhor Deus, a Tua palavra nesse lugar. Em nome de Jesus, nós encontramos o livro da vida, e nós estamos gratos pela Tua palavra, nós estamos gratos pela nova vida, em nome de Jesus.